Programa da Jô, edição podcast. Oferecimento AC 24 horas, Ara Super, Roda Viva, Romanel e Static Face. Gente, tudo bem por aí? 22 de maio, está começando mais um podcast da Jô. Seja você muito bem-vindo. Olha, estamos ali juntos e misturados em nosso canal no YouTube também, no AC 24 horas. Quero agradecer ao look bafônico aqui da loja 268, da minha amiga Mazé, que sempre arrasa ali na rua Rio de Janeiro, aquele centro comercial incrível. Quero agradecer também ao Centro de Beleza Potiguar, da minha querida amiga Maria do Carmo, que cuida das minhas madeixas curtas, mas bem cuidadas, estilosas. E também a minha maquiadora Araci Brandão. Hoje eu recebo a designer Karena Lima para falar sobre suas vivências, experiências. Apesar de jovem, essa carinha aí, olha, de adolescente, viu? Trintona. Trintona, Ju. O tempo passa rápido demais, né, Quando mana? que foi? Quando Feliz que foi? de te ver. 30 foi Sim. em dezembro do ano passado, então esse ano eu já faço 31. Meu Deus, 31 mudou muita isso. coisa? Cara, depois dos 30 a gente pensa que é a Golden Age, né? A gente acha que vai tudo acontecer. Que tudo vai mudar, tudo né? vai mudar, mas acabou que não mudou muita coisa não. Tô só feliz Então mesmo de aguarda tá... os 40, bebê. Que aí você vai ver que muda mesmo. É real. É real, babado, né? Olha, seja bem-vinda, viu? Obrigada, Ju. Estava, inclusive, Obrigada falando mesmo. que conheço a Karena já de muitos anos, né? Acho que é bem mais jovem do que eu penso que era na época. Eu acho que eu era um bebê, não sei se um bebê, um adolescente, né? Adolescente. Uns 7 anos, eu acho que um pouquinho mais. Você sempre foi muito amiga da minha mãe, da Exato, Roberta, a família né? maravilhosa. Beijo, mama, te amo. Beijo. Então Família acaba linda. que você também faz parte da família. Muito Uma bem. queridíssima. Primeiro de tudo, o que faz um designer? Bem, vamos lá. O que faz um designer? Um designer, ele faz basicamente a parte de concepção visual daquilo que uma empresa, uma marca ou até mesmo uma pessoa quer representar em forma gráfica ou não, que pode ser Certo. também representada de outras formas. O designer gráfico, que no caso é a minha área, ele faz a arte digital, que é onde a gente trabalha tanto na área de social media e em outras vertentes também. No meu caso, por ter especialização em design thinking, eu trabalho mais com soluções de problemas. Então, se eu tenho aqui uma problemática, eu gero toda uma situação para poder entender como prototipar uma solução e, em cima disso, trabalhar sempre com essa vertente de soluções, que é o design thinking. Legal. Eu lembro de você, numa época, você trabalhando no Beach Park, Sim. num período que você também estudava lá no Ceará. Sim. Né? Você se Exatamente. formou lá em design. Me formei lá em design, na DeVry. E aí, trabalhei durante um ano no escritório do Beach Park, um escritório terceirizado que Que você trabalhava fazia lá? Então, trabalhava no transfer do Beach Park. Então, todo o shuttle que eles chamam, né? Todas as pessoas que chegavam para ir para os hotéis, para os resorts do Beach Park, eu fazia gestão tanto da rota dos ônibus, quanto também desse marketing que existia para trabalhar com os pacotes que tinham lá, para poder fazer passeio nas praias, como acontece muito lá na área do Nordeste. Exatamente, Nordeste tem especialmente muito ali do passeio. Beach Park, né? Sim, mas eu não parei por ali também, não. Aham. Depois de lá, eu segui para Vulcabras, que foi onde eu, de fato, tive consolidada como um dos meus principais empregos, que me deu assim uma alavancada na vida surreal. Porque eu trabalhava lá, eu cheguei, na verdade, como estagiária, 15 dias depois fui efetivada, por demonstrar muito serviço, por ir atrás mesmo e querer buscar sempre mais. E aí, no 15º dia, fui efetivada como gerente de trade marketing de todo o Nordeste. A Vulcabras, nada mais, nada menos, Caramba. é a indústria que fabrica Mizuno, Under Armour, Olímpicos e Azaleia. Mas eu ficava só na parte do esportivo, né, que eles chamam. Então, foi durante um ano esse processo. Um ano nessa empresa. Também. E aí, por que você retornou para cá, para Rio Branco? Então, Me como conta. que foi essa história? Passei esse período lá na Vulcabras e senti aquela vontade muito grande de poder empreender.
Porque não sei, tá no meu sangue, tá na veia, na né? veia, literalmente. Porque minha mãe já foi empresária, já teve várias lojas aqui no Acre. Hoje ela atua de uma outra forma, mas eu vi que dentro do empreendedorismo é possível a gente alcançar e alavancar diversas formas de possibilidades. Empreendedorismo é tudo, né, gente? É tudo, e vinculado ao marketing, então, gente, é consolidar de fato, como eu falei, uma empresa, um produto ou uma marca. Então eu peguei essas duas provocações que eu tive na minha vida, tanto com o empreendedorismo como o marketing, juntamente com a vivência que eu tive de empresarial, né, lá no Ceará, e além dos cursos também que eu fiz de especialização e outros cursos também online, enfim, que isso aí nem pode ser considerado porque são inúmeros. Todo mundo hoje em dia é capaz de chegar, fazer um curso online e conseguir um aprendizado mais forte ainda. Enfim, então, por que eu vim para o Acre? Porque depois que eu tive essa provocação, como eu falei, eu decidi montar minha empresa, junto com a Vitória. Que é uma agência. É uma agência de marketing. De marketing. Justamente. A Vitória quem é? A Vitória... a Vitória... Aliás, eu estava perguntando, você veio casada com a Vitória? Ela, não, a gente veio namorando mesmo. Gente... Agora separaram, é isso? Como assim? Sim, não, vamos lá. Muita gente fala sobre isso. Pensa que eu ainda tenho um relacionamento com a Vitória. Não tenho, gente, pelo amor de Deus. Tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Somos sócias, somos parceiras, muito amigas. Minha mãe considera ela filha. Eu tenho ela como uma irmã. Mas desde que a gente separou, há 2 anos atrás, que eu saí lá de Fortaleza e vim pra cá, que esse foi um dos grandes motivos também de eu ter vindo, a gente nunca mais teve nada além de sociedade e amizade. Certo. É importante ressaltar isso, gente, por favor. Eu vou aproveitar que você está tão à vontade para falar desse assunto, Karina, porque não é fácil, né? Você se assumir o que você é na sua essência, o que você quer ir buscar. E eu lembro que quando você foi estudar fora, nós, amigas da BB, como é que você tem estrutura para isso? Sim. A Karina, aquela fofa lá fora, sozinha, né? E depois você se assumir, né? Ser feliz, né? E a gente via que você estava muito feliz naquele período lá, como está agora, obviamente. Mas me fala desse processo todo. Sim, foi literalmente um processo. Porque não é fácil. Quando a gente está numa cidade pequena como é Rio Branco, não desmerecendo de forma alguma, pelo amor de Deus, eu amo o Acre. Mas quando a gente está num ciclo, aliás, num ciclo, digamos assim, num envolvimento com muitas pessoas, acaba que muita coisa chega de uma forma errada. E às vezes a gente não tem nem oportunidade de poder, de fato, estar ali mostrando quem é e se assumindo. Foi o que aconteceu comigo. Eu precisei ir embora. Eu tinha 21 anos, eu nem descobri, eu sabia quem eu era. Sim. Mas era tanta pressão, era tanta fofoca que chegava, era tanto assunto que chegava lá para minha família, que eu só conseguia me defender. Falando, não é isso, socorro. Tipo, literalmente eu tinha que mentir sobre o que eu era. E isso é horrível, horrível mesmo. Então, a partir do momento que eu tive uma vivência de fora, que eu pude perceber que a opinião dos outros não era tão relevante assim, e que digamos assim, numa cidade onde a massa é bem maior, onde as pessoas não se importam de fato. E não tem tempo para isso também, e não tem né? tempo para isso, acaba que eu me senti bem mais à vontade para ser quem eu era. E eu pude experienciar isso, sem medo de sair na rua e beijar uma menina e de repente chegar em casa e minha mãe ficar sabendo e eu não ter nem oportunidade de falar sobre isso com ela. De eu sair na rua, de poder andar de mão dada, ninguém ficar falando, a filha de tal tá fazendo isso, enfim. E aí, isso me deu essa vontade, assim, de literalmente, até me estiquei aqui, gente, fiquei até posturada. Literalmente, essa liberdade de poder ser quem eu sou, de forma, assim, muito feliz. E eu sou lésbica mesmo, as pessoas às vezes me perguntam se eu sou bi, ou então alguma coisa assim. Eu sou lésbica, gente, lésbica. Muito bem, mas é bom que se diga que foi todo um processo. Embora a gente saiba que a sua família é um amorzinho, eu não acredito que você tenha encontrado muita dificuldade com eles, né? Não. Mas é isso que você fala, né? A opinião das pessoas, às vezes, é cruel, né? Sim. A principal dificuldade em relação à minha família foi, de fato, eu não ter me assumido. Então, ficou nessa de, é uma fase, é isso, aquilo. E quando a gente não tem uma coisa consolidada, quando a gente não tem uma verdade, acaba que até a família fica assim, pô, mas o que ela quer? O que é isso? É uma brincadeira? Enfim. E aí, quando eu me assumi, de fato, aos 23 anos, eu carreguei esse peso nas minhas costas, que é um peso, assim. Então, quem eu puder ajudar, falando nesse podcast sobre isso,
de poder, se libertar, de fato, né? se Viver, libertar, ser não feliz. ter medo, se desprender, confiar na sua família. Eu entendo que hoje em dia existem famílias e famílias, pessoas que aceitam e que não aceitam. Mas a sua verdade é absoluta. Então, se você acredita nisso, se você de fato leva isso para sua vida, quando você pode ser, é libertador. É libertador. Show! No seu currículo, a gente vai falar da agência daqui a pouco, mas no seu currículo está que você é especialista em Design Thinking. Yes. E o que isso significa? Porque me parece que aqui ainda é um conceito muito novo, né? Apesar de que não é tão novo assim, né? Não, de forma alguma. O Design Thinking, ele basicamente utiliza, através do método de Canvas, a metodologia de, como eu te falei, poder estar otimizando um processo de prototipação de uma solução. Então, existe toda essa rota que passa, todo esse processo, pode até ser falado esse termo, que se passa para poder fazer o entendimento de uma solução para uma problemática. Me dá um exemplo, Karina. Tem como você me dar um exemplo? Um exemplo, quando... Na prática? Na prática, vamos lá. A gente tem uma identidade visual que não está sendo bem trabalhada. Aí a gente vai pegar os aspectos externos e internos, entender o que de fato influencia no entendimento dessa marca, seja através da cor, seja através dos elementos visuais, seja através da tipografia ou até mesmo do logo. E entender por que o público-alvo não está se identificando com essa marca. Entendi. E aí a gente faz o protótipo de uma nova identidade visual, em cima disso faz os testes de público para poder ter um entendimento daquilo que funciona e que não funciona, e daí restabelece essa identidade. E pode ser implantado em todo tipo de negócio? Absolutamente, em qualquer coisa. Não só no segmento digital, no marketing digital. Não. Tanto que é utilizado até mesmo para metodologias de meditação, para várias metodologias que buscam soluções. Então, de fato, é um pensamento, é uma forma de estruturar soluções. E quais as vantagens de se trabalhar com esse design? Basicamente, a ideia é de você poder solucionar e testar o que funciona ou não funciona dentro da sua empresa. Antes. Seja na sua empresa, seja na sua marca, seja no seu produto, seja na sua vida, enfim. É literalmente bastante abrangente, porque é uma metodologia. Assim como o Canvas é uma metodologia. Então, funciona de uma forma... funciona de acordo com o que você tem de necessidade de trabalho. Ok. Na minha concepção, Karina, uma das melhores maneiras de entender verdadeiramente o problema de um cliente é vivenciar. Perfeito. Né, a sua dor. A gente fala muito nisso, né? Mas a gente ainda observa, na maioria das vezes, que não é assim, né? Como para uma empresa isso pode ser colocado em prática? Bem, acima de tudo, com a prototipação. Com você fazer os testes de público A, B, C, D. Hoje, os anúncios, eles funcionam muito para a gente entender como que está funcionando o teu conteúdo. Porque o conteúdo ele precisa de várias vertentes que combinem com o tipo de público-alvo que você está querendo trabalhar. Então, se você quer testar algo... Você falou sobre produto especificamente, sim. né? Então, você quer testar se um produto funciona, você começa a estabelecer perguntas dentro das redes sociais, completa com uma estratégia que faça com que as pessoas te deem as respostas e você possa estar estimulando e provocando esse público para entender se é validado ou não, sem necessariamente mostrar o produto. Isso pode ser feito através de enquetes no Instagram, pode ser feito através até de pesquisas, formulários, anúncios, que ajudam muito, muito as pessoas a ter um entendimento mais direcionado daquilo que você pode trabalhar ou não. Porque os anúncios, eles globalizam um conteúdo e você pode segmentar esses anúncios de acordo com o tipo de características que podem ser diferenciadas por características demográficas ou geográficas. Certo. E qual que é a diferença entre as duas? Demográfica é quando a gente consegue analisar as características da população, se é feminino, se é masculino, se os tipos de interesses que eles têm, e a geográfica é ligado mais à localização. Então, isso tudo influencia muito no tipo de campanha que você está lançando. E, no caso, se é uma campanha para poder ter um entendimento do produto, da aceitação do produto, o ideal é que se faça uma estratégia de marketing bem executada para antes poder entender o público-alvo com esses testes de anúncios e depois lançar o produto de fato. Show. E o que você oferece na sua agência? Bem, a Unicorn Agency a gente chama de piscina de soluções. Porque nós temos todos os serviços possíveis e impensáveis para as redes sociais e para o marketing digital. Impensáveis, eu amei. Impensáveis. Ah, pensáveis. Ah, tá. Muito bem. Então impensáveis. Porque a nossa estrutura de agência,
desde antes da pandemia, já trabalha com a estrutura de agência 100% online. Certo. É aquilo que a gente vende. Então, o nosso site, ele tem inúmeras soluções que são pensadas de forma personalizadas para a sua empresa. Por isso que eu falo, de formas pensáveis, inúmeras fórmulas pensáveis, porque não existe uma fórmula para o marketing digital. Não existe. Essa história de fórmula não existe, gente. O que existe é uma de bolo, né? Não. O que existe é uma estratégia pensada, direcionada para o tipo de objetivo que você quer. Se é tangível ou intangível, porque a gente consegue, com os objetivos tangíveis, mensurar quais são os resultados. E os intangíveis, como é, por exemplo, sentir um cheirinho e lembrar da Amy Martin. Você está entendendo? Traz aquela memória afetiva que acaba que se torna um objetivo intangível, mas que também é possível relacionar ao objetivo da estratégia de marketing. Quais as maiores dores dos clientes? Jô, vou te falar que aqui no Acre é o preço. Preço. Porque é complicado. Como que eu posso te explicar? Hoje em dia existem empresas que já conseguem visualizar o quanto que é necessário o investimento em marketing. As grandes empresas do mundo inteiro, quando a gente está falando de grandes commodities, a gente está falando ali de Coca-Cola, está falando de marcas realmente já bem consolidadas, né, no mercado. Elas investem cerca de 40% do que tem de lucro para o marketing. Certo. Então, é um retorno de muito investimento, tremendo, né? Muito grande. Mas por quê? Eles entendem qual é a importância do marketing. E é fundamental que nesse podcast a gente possa também estar enaltecendo isso para as pessoas entenderem que o marketing, o podcast, a mídia digital, os canais de divulgação, os canais de transmissão são fundamentais para qualquer empresa se consolidar como uma empresa extremamente profissional. Porque a gente sabe que tem um investimento alto, a gente sabe o custo de tudo isso aqui. A gente sabe que não é barato. Fazer uma filmagem, comprar equipamento de ponta, poder estar trazendo benefícios pensados por tanto investimento que foi feito, tanto em conhecimento quanto de equipamento, tudo isso gera um custo muito grande. Então, hoje, eu acredito que a maior dor do cliente no estado do Acre é poder estar pagando o valor que, de fato, o marketing no estado deveria ter. Deveria ter, né? Porque hoje a gente encontra social media cobrando aí 300, 400 reais para poder fazer um conteúdo de rede social. Isso aí é um absurdo. Na minha concepção, isso é um absurdo. Porque isso desmerece muito o mercado de agência, que é um mercado extremamente competitivo. E de quem também se preparou muito para isso, né? Justamente. Porque se uma pessoa está pedindo ali, não, sem desmerecer ninguém, tá? Mas está pedindo 300 reais, não sabe nem o seu valor, não sabe nem o que vai oferecer. Mas não acontece. É verdade? Acontece, eu sei que acontece. Se eu sei. Olha, como é que é manter uma comunicação, me dá uma dica aí, uma comunicação eficiente com os clientes? Dia desse eu passei por uma situação meio que saia justa. Eu tentei comprar pelo Instagram um produto, mas eu fiquei simplesmente no vazio. E é uma loja realmente muito conhecida, a loja da modinha do momento, entendeu? Como agir? Né? Como agir nesse momento? Eu achei que podia ser um despreparo da própria loja, da equipe, ou eu não sei. Eu fiquei pensando várias coisas, entendeu? Bem, hoje em dia, as próprias ferramentas das plataformas oferecem inúmeras soluções. Inúmeras. Entra aí o chat robô, entra aí até mesmo as configurações das próprias plataformas para poder não deixar a pessoa sem resposta. E esse primeiro contato é fundamental para uma venda. Com certeza. Se uma empresa. Eu passei uma semana tentando comprar um produto. Não. Uma semana. Manda uma mensagem para a dona. Não, falando bom dia. Que... Eu tive um bom dia. E depois que eu comecei a conversar, e simplesmente o negócio ficou mudo, entendeu? E eu colocava a foto do produto que eu queria, perguntava se entregava e tal, enfim, e nada. Isso é um erro que acontece muito, geralmente quando as empresas estão com uma super demanda. Ou então simplesmente não estão com um comercial bom. E a equipe também não está preparada. Essa é a questão. A primeira coisa que eu falo para um cliente é isso. Se o seu comercial, posso te entregar 1000 leads. Leads são aqueles clientes que vêm das redes sociais e que passam por um funil de venda. Esse funil ele vai para classificar qual tipo de cliente ele é. Se ele é um cliente que está com uma dúvida, se é um cliente que já está querendo comprar, se é um cliente que veio através de um canal específico, de um anúncio específico. Isso a gente pode falar um pouco mais depois, só para eu tirar essa dúvida tua.
Nesse caso, do cliente não ser assistido no primeiro momento, isso já quebra tanto a confiança quanto o interesse dele, porque compra é emoção. Exatamente. Se você quer viver uma experiência, né? Exatamente. Está até bem clichê agora, mas é verdade. Você quer muito viver verdade, uma experiência, gente. Você tá ali querendo comprar, na emoção do momento de comprar, falar, não, isso aqui eu vou comprar agora. Aí, de repente, a pessoa não responde, você perdeu o cliente, minha gente. Você perdeu o cliente. E é muito difícil ele voltar. Mal, né? Ainda bem que eu não sou desse naipe que fala o nome da loja. Mas que deu vontade, deu. Mas é isso, as soluções são infinitas. Muito grandes mesmo. Porque, assim, existem hoje ferramentas ligadas à inteligência artificial. Existem as ferramentas que podem ser configuradas na própria plataforma, seja no Meta ou em qualquer outro canal de venda que você esteja divulgando o seu produto. E é fundamental, acima de tudo, como eu falei, que é a primeira conversa que eu tenho com os clientes. Trabalhem o comercial de vocês. Eu não posso enviar 1000 leads e vocês não terem capacidade de ter esse atendimento rápido. Nem que você possa falar, daqui a 5 minutos vamos te responder. Não, e até assim, uma loja admirável no sentido de estar sempre com as postagens em dia, sabe? Tá trazendo sempre muitas novidades, isso aí eu não posso negar. Mas, infelizmente, nesse aspecto, eu achei que se falhou comigo, falhou também com muitas outras pessoas, né? Jô, faz o seguinte, passa meu número pra ela. Eu pensei que tu ia dizer assim, tu ia dizer, Jô, conta aí, fala só a primeira letra. Não. De jeito nenhum. De polêmica não, tô fora. Muito bem. Internauta na área, vamos lá, a primeira pergunta? Manda lá, Peruccia. Eu preciso saber quem são os meus concorrentes e como lidar com a concorrência desleal. Isso é bem interessante. Se você trabalha com anúncio, existe uma plataforma chamada Biblioteca de Anúncios. Nessa biblioteca de anúncios, você pode estar pesquisando pelo nome ou pela categoria do tipo de produto que você está vendendo. Então, ele vai te mostrar tanto o que os teus concorrentes estão fazendo, quanto o quanto eles estão investindo. E o tipo de copy, o tipo de conteúdo que eles estão criando. Então, estrategicamente é interessante, né? É fundamental. Se você não estuda o seu concorrente, você não tem como entender como que o mercado está rodando. Isso é básico. Inclusive, a gente no planejamento tem esse análise de concorrente como tópico principal, que tem os concorrentes diretos e os concorrentes indiretos. Os diretos são aqueles que vendem o mesmo tipo de produto que você ou estão diretamente ligados ao tipo de mercado que você está atuando. E os indiretos são aqueles que roubam tua venda. Vou dar um exemplo aqui. Tem lá o Barriga Verde da Vida, uma empresa que trabalha com uma loja de construção. E tem lá um mercadinho de bairro que está ali vendendo seu prego, que está ali vendendo aqueles materiais de necessidades básicas, rápidas e que podem sim roubar o cliente do Barriga Verde. Então, dentro desse comparativo, a gente entende que a análise de concorrência é fundamental para qualquer tipo de estratégia ligada a marketing. Inclusive com relação a franquias, porque a gente às vezes observa, abre lá a franquia, digamos, do segmento da beleza. E tem um salão lá do lado também que é local, nasceu aqui. Como é que se estabelece aí, então, a concorrência entre esses? Da mesma forma também? Preço. Preço e serviço. Esse é um tipo de diferenciação que se traz para cada empresa. Se você está lidando com um público X e aquele teu concorrente está com um público B, C, então você não está numa concorrência direta. Você vai se diferenciar pela qualidade de serviço, pelo tipo de ambiente, tudo isso para classificar o tipo de público-alvo que você está lidando. Por isso que o marketing digital, a identidade visual é tão importante dentro de uma empresa. Porque você estabelece o seu público. E aí você conversa com ele literalmente. Você está com um salão aqui de franquias chiquérrimo, com uma estrutura top, com inúmeros tipos de serviços, inúmeras manicures, inúmeras pedicures, e você chega lá, é atendido, tem café, tem aquilo, tem a outro. Não dizendo que o salão menor não vai ter, mas a quantidade de prestadores de serviços é menor. Talvez a qualidade do atendimento seja um pouco inferior, porque aqui a gente tem uma franquia que foi altamente treinada e já tem um padrão de atendimento. Aqui a gente está vendo um crescimento, né, do pequeno negócio e que
não desmerecendo de forma alguma, é sempre importante ressaltar isso. Mas existe sim diferença de público e diferença também de qualidade de serviço. Entendeu? Então, eu acho que é esse ponto principal para poder explicar a sua Então, nesse pergunta. caso, né, gente, o marketing é uma peça-chave para o sucesso do negócio, né? Sim. As empresas, na sua maioria, Karina, quando tem que enxugar números, né, cortam logo o marketing. Isso me mata. Como reduzir custos, na sua opinião, sem prejudicar o marketing? Marketing digital. Hoje o marketing digital é a ferramenta mais, não digamos barata, mas que comparado... Acessível, né? Mais acessível. Porque comparado ao marketing tradicional, quando a gente fala de VT de televisão, quando a gente fala de outros marketings como outdoors, enfim, a gente consegue mensurar que os números do marketing digital, comparado ao alcance, são bem menores do que o marketing tradicional. Porque você consegue, dentro de uma campanha, mensurar qual gasto você vai ter e quantas pessoas você vai alcançar com essa campanha, de acordo com a configuração que você faz nos anúncios e também com a qualidade que você tem da identidade visual bem estabelecida nos conteúdos, para que esse copy converse, interaja e possa estar trazendo aquele desejo subconsciente que é trabalhado através de cores, através de textos, através de PNL, Pode ser trabalhado de qualquer isso. jeito, né? Porque De às vezes a forma pessoa, vou deixar esse mês sem anunciar. Vou chamar aquele social media aquele de de R$300. R$300. Muito bem, deixa eu vender aqui meu peixe então, quero falar do café Rio Acre. Gente, olha, a maior parte da população, você já sabe, ama café, né? E é por isso que é a segunda bebida mais consumida no mundo, ficando atrás somente da água, né? Café Rio Acre tem sabor, tem aroma, textura, paladar. E aí, ó, está à venda nos principais supermercados da cidade. Na hora de prestigiar, de tomar um cafezinho gostoso, prestigia Café Rio Acre, tá bom? Que está, inclusive, nas redes sociais, você pode seguir e acompanhar as novidades. Vamos lá, marketing digital é a palavra da moda, Karina. Qual é a importância das redes sociais para as empresas? A gente já conversou um pouco sobre isso, eu vou só trazer um entendimento mais específico. O marketing digital, vamos pela definição, né? O marketing digital nada mais é do que inúmeras estratégias focadas para a divulgação de empresas, marcas ou produtos. E essas estratégias estão vinculadas ao tipo de comunicação que essa empresa, marca ou produto está trazendo. Então, quando a gente fala sobre marketing digital, a gente está falando sobre uma divulgação global de um tipo de conteúdo que é trabalhado em cima de uma identidade visual e também do tipo de público-alvo que está sendo trabalhado para poder definir as características daquilo que vai ser divulgado. Basicamente, não sei se eu consegui explicar de uma forma clara. Sim, mas quando a gente fala em comunicação, marketing, vendas, enfim, as mudanças e as tendências, elas são muito rápidas. Sim. E às vezes acompanhá-las pode ser um desafio, né, para o empresário, para o empreendedor. Até para o dono de agência. Exato. O que nós temos de mais atual hoje sobre esse assunto? Tem alguma coisa? Olha, já surgiu isso que vai bombar. Olha, eu acho que hoje o que mais se fala é sobre inteligência artificial. Exato. Acima de tudo, porque isso realmente é um negócio até que me arrepia. Como que isso vai impactar no trabalho, no seu trabalho, por exemplo? Olha, existe um ponto positivo e um ponto negativo. Porque não adianta, para você ter, é como você ter uma loja de roupa e não ter bom gosto. Não escolher as peças certas. Então, você vai ter ali disponível aquele tipo de roupa, mas você não vai conseguir vender porque você não tem bom gosto, vamos pensar assim. Mesma coisa com a inteligência artificial. Por mais que você possa hoje estar criando um roteiro de produção, estar criando imagem, estar criando vídeo de forma rápida e literalmente através da inteligência artificial, se você não tiver uma boa descrição e não tiver a noção do que é bom e o que é ruim dentro de uma comunicação, e esses elementos de comunicação não estarem ligados ao tipo de identidade visual, ou tipo de produto, ou tipo de serviço que você está divulgando, é mesmo que nada. Você vai criar mais do mesmo. É o social media. Voltamos aí ao incrível social essa media. coisa dessa inteligência artificial, né? Então. Eu vi uma matéria recentemente que mostrava composições de músicas de um cara que assim, com perdão da palavra, é foda. Ele é um dos melhores compositores do Brasil. Ele ficou, sabe,
perplexo como que o negócio resolveu ali. Digamos, né? O cara não tá com tanta criatividade, já tem uma música ali prontinha para ele. Sim. Louco, né? Mas até isso precisa de um entendimento básico. Ou até um pouco maior. Tudo depende do público-alvo que você vai estar trabalhando. E por falar em público-alvo, qual é a diferença do público-alvo e persona? Que a gente escuta muito falar sobre isso. Bem, vamos lá. A persona, ela é definida através do arquétipo. O público-alvo também. Só que a persona é como se fosse uma humanização de uma marca. Você cria ali um indivíduo que vai ser a buyer persona, por exemplo. É a pessoa compradora, que tem todas as características do comprador ideal da tua empresa. O público-alvo é diferente. O público-alvo é o direcionamento da campanha. É aquele alvo que a gente vai direcionar para aquele, como é que eu posso falar? Para aquele... Não é acúmulo, é uma palavrinha específica ligada o produto. O produto para um número X de pessoas. Certo. Então, a gente tem várias categorias. Essas buyer personas, elas podem... Geralmente, quando a gente faz o projeto, a gente define em 4 buyer personas. Porque entende que dentro dos testes de anúncios, essas 4 buyer personas, elas vão poder estar definindo qual tipo de categoria de anúncio que a gente vai direcionar. Se é para anúncio institucional, comercial, se é anúncio... direcionado para as características específicas dessa buyer persona. E o público-alvo é o geral, é a análise daquilo que a gente traz de resultado. Ok. Internauta na área, vamos lá? Mais uma pergunta aqui. Em quais redes sociais minha empresa deve estar? Sou do segmento imobiliário. É, uma pergunta bem direcionada, porque isso vai depender do quanto você tem de budget, né? Porque não adianta você ter Budget, o que é budget? Budget. É o orçamento. É o orçamento que você tem direcionado para o marketing. A grana. O aqué. Então, se você não tem o aqué para manter uma rede social bem trabalhada, seja ela no LinkedIn, seja ela nas plataformas do Meta, que é Instagram, Facebook e WhatsApp, seja ela em inúmeras plataformas, o OLX também, que é fundamental, de poder estar se atualizando e poder ter alguém ali cuidando das tuas redes sociais. Chega alguém querendo uma casa, querendo informação e não vai ter como responder, porque o teu comercial não está preparado para isso. Mas caso você tenha um budget bom, que vai poder estar trabalhando todas as redes sociais, que aí chega muito lead, o fundamental é você ter Instagram, Facebook, WhatsApp e anunciar nessas 2 plataformas, Instagram e Facebook e Google. Google, meu negócio é fundamental. Porque hoje as redes de pesquisa é onde as pessoas buscam referência, né? Exato. Quando eu gosto de dar esse exemplo porque ele é bem fácil. Quando você está com vontade de comer uma pizza, por exemplo, e aí você começa a falar sobre isso. Aí você está passando ali nas suas redes sociais e de repente aparece o anúncio da pizza. Já aconteceu contigo? Já aconteceu. Justamente. Essa é uma ferramenta que os anúncios propiciam para você. Te dão como opção para poder estar captando esse público-alvo, estar captando esse lead. Então, quando você pesquisa no Google, você automaticamente cria um pixel para você. E o Google entende, através do algoritmo dele, que você é uma pessoa que se interessa por pizza. Então, ele sempre vai estar ali otimizando a busca para que anúncios de pizza apareçam nos sites de busca. Muito bem. Outra dúvida recorrente é com relação aos resultados, né? A empresa quer a venda para hoje. o cumprimento de meta para hoje. O trabalho de comunicação no digital é a longo prazo ou é mais rápido? Olha, isso é uma pergunta interessante, sabe? Porque quando a gente fala a longo prazo, a gente tem que mensurar qual que é o objetivo. Se, como você deu o exemplo, o objetivo é poder estar trazendo retorno rápido de investimento... Venda, né? No caso, é importante o cliente ter a noção que tudo precisa estar equilibrado. Que a identidade visual dele precisa estar de acordo com o tipo de conteúdo que ele trabalha, que os anúncios estejam configurados de acordo com o público-alvo que a gente vai fazer. E é fundamental entender também que existem os testes iniciais quando a gente vai começar com uma empresa. Não existe fórmula mágica, não vai chegar e, cliente, venda, pá. Não, tem que entender o mercado, tem que entender o público que vai estar trabalhando. Eu até perguntei isso, porque hoje essa coisa da informação, ela está muito rápida também, né? Tá bem rápida. Está tudo muito imediato, então eu acredito que isso causa também um frisson
né, no empresário, no empreendedor, enfim, porque eu quero bombar, né? Sim. Então, é por isso que, assim, como essa ferramenta ela é muito atual e também muito oportuna, a gente quer a coisa para ontem. Né? O prazo que a gente dá na nossa agência é de pelo menos 3 meses para ações efetivas. Vai vir cliente antes disso? Obviamente, a gente vai estar falando de uma prospecção gigantesca que a gente vai fazer para poder estar encontrando essas pessoas e trazendo para tua base de clientes. Certo. Mas é fundamental entender que o comercial precisa estar alinhado, os produtos precisam ser entregues com qualidade, o que promete a empresa, a missão, visão e valores, tem que estar alinhado também àquilo que propaga comercialmente. Entregando isso, a gente simplesmente, sim, traz para você o cliente, já com as categorias bem consolidadas pelo funil, entendendo da onde eles vieram, quais são as características principais, por que vieram e entendendo como eles se comportam após a venda também, para a gente poder estar fidelizando esse cliente. 3 meses tá bom, né? Eu acho, tá muito bom. É a média que a gente trabalha, né? para poder estar trazendo uma constância para essa empresa. Karina, o que é o marketing de conteúdo e por que ele é considerado tão importante? Bem, o marketing de conteúdo é bem o que a gente falou, é a gente poder estar trabalhando a identidade visual vinculada ao tipo de missão, visão e valores que existe na empresa. Então, quando a gente fala sobre o marketing de conteúdo, é a gente poder estar trabalhando esse conteúdo vinculado ao tipo de produto, serviço ou pessoa que está propagando. É basicamente você poder, através de referências visuais e audiovisuais, estar traduzindo para o público o que você quer passar como marca. Muito bem. E o marketing digital, ele precisa do digital influencer? Fundamental. Hoje em dia, mais ainda. Hoje em dia, fundamental mesmo. Eu acho que não só os influencers, mas também os colunistas sociais, os jornalistas, as pessoas que apresentam podcast também, os donos de canais de YouTube, enfim. Existe hoje uma gama enorme de pessoas que podem estar auxiliando o marketing digital. Acima de tudo, comunicadores. Então, eu sim defendo a classe dos colunistas sociais, defendo também a classe dos jornalistas como formadores de opinião, acima de tudo, entendendo que eles também participam do marketing digital. O Twitter está aí para pautar muita coisa antes mesmo de chegar nos jornais, antes mesmo de massificar. Então, dentro disso, a gente entende que até as opiniões são moldadas por aquilo que tem mais relevância dentro das redes sociais. Muito bem, temos uma pergunta com relação a isso. Vamos lá? Solta aí. Como eu escolho o influenciador ideal para a minha loja? É a Camila? Camila que perguntou isso? Enfim. Jamila. Jamila, é fundamental que você entenda o seu nicho de mercado. Fundamental. Se você está numa empresa a Roda Viva, transportes e logística, e a gente entende que a Jo trabalha com um público-alvo direcionado à Roda Viva, que vai poder estar abrangendo uma massa de pessoas, que é o que a marca hoje tem como objetivo, a gente entende que a Jo é a pessoa fundamental para divulgar essa marca. Assim como o Café Rio Acre, enfim. Outro exemplo que eu dou é muito básico. Se você tem uma empresa, uma loja de roupa de criança, você vai querer, no mínimo, ter uma influenciadora que é uma mãe. Ou até mesmo um influenciador Aí, nesse caso, o influenciador ele tem que ter um nicho também? Ou não? Olha, hoje é muito relativo isso. Porque existem muitos influenciadores que trabalham com a vida cotidiana. Então, às vezes, ele está ali fazendo o café da manhã dele e consegue fazer um merchan de um café. Mas, ao mesmo tempo, ele está ali na balada e ele consegue trabalhar uma casa noturna. Então, é muito relativo. Mas, sim, existem nichos que categorizam os influencers, mas poder estar dizendo qual vai muito do Media Kit deles. Entendi. E eles mesmos também já trabalham esse tipo de conteúdo e é visível, assim, quando a gente se assemelha a esse influencer. É bom ter pelo menos um mínimo de perfil, né? É o mínimo de perfil. Que tem a ver com o teu segmento, eu acho. Eu concordo plenamente. Temos mais uma pergunta sobre esse assunto. Manda aí, Laperuccia, vamos lá. Internauta na área. Como lidar com o influenciador que fala do seu produto, mas não usa ele? Isso não atrapalha o meu marketing? Essa pergunta é polêmica. Porque, tipo, você imaginar a Angélica fazendo a propaganda do Monange, você não consegue, né? Imaginar a Angélica usando o Monange. Mas eu acredito que é aquilo que você falou. É preciso entender o mínimo do nicho que aquele influenciador está trabalhando. Porque não necessariamente ele vai precisar usar o teu produto, mas se ele fizer uma boa divulgação e essa divulgação estiver de acordo com
o público-alvo dele, o tipo de pessoa que interage com ele, eu acho que funciona, na minha opinião. Mas você acha que tem que ter ou não tem que ter? Tem que usar ou não tem que usar? Aí vai do influenciador. Mas isso não significa que o cara não vai ter sucesso, a empresa não vai ter sucesso. Absolutamente. Teve até um caso, não sei se você lembra, de uma famosa, que agora eu não vou recordar, que ela fez a propaganda da pizza. Não é daqui não. Ah, tá. Virou até, bem, eu nem lembro mais se não é daqui, mas que ela estava vendendo a pizza. Aí, depois, ela mastigou a pizza e continuaram filmando, ela cuspiu a pizza. Você lembra desse... Aí é horrível. Pois é, e caiu nas redes e foi uma polêmica, né? Até ela se desculpar e dizer que não... Enfim... Aí, de fato, isso aí é extremamente prejudicial, né? Isso aí até para ela. Exatamente. Não só para o produto. Por isso que eu falo assim, eu acho que já recebi, inclusive, alguns influenciadores aqui que falaram que são muito criteriosos com relação a isso também. Né? Do tipo assim, eu gosto de vender uma coisa que eu uso, eu gosto de ter em casa aquilo que eu vendo, eu particularmente prefiro também, que assim eu consigo validar o produto e ser autêntica quando eu faço conteúdo. Exatamente, fica melhor, né? Na minha opinião, sim. Muito bem. Deixa eu falar da Roda Viva, já que você citou aqui, lembrando que Roda Viva tem credibilidade, é pioneira no transporte de cargas no estado e está desde 1980 rodando o Brasil para chegar até você. Atende 100% Acre e Rondônia, tem filiais em Goiânia e São Paulo, gente. Oferece rotas frequentes e um serviço personalizado, rápido e seguro. Faça a sua cotação, 3212-3000. Acompanhe as novidades da Roda Viva, também as rotas, através das redes sociais. Olha, o que é um brand, Karina? A gente escuta muito também essa palavra, né? E eu acho que está relacionado à marca, né? Sim. Mas explica pra gente em poucas palavras, de uma maneira simples, porque assim, a gente tem um público muito amplo, né? E às vezes essas palavras chegam meio que truncadas pra gente, né? Tranquilo. Branding nada mais é, na minha opinião, que um posicionamento. É você se posicionar como marca, você se posicionar como pessoa, como ideia, como produto e poder estar transparecendo isso de uma forma clara, evidente. Eu vou dar um exemplo aqui, fazer meu jabá também. Quando vocês veem esse logo... Não foi proposital, tá, gente? Porque esse chapéu tava no colo dela. Tava aqui, ó, preparado, só esperando. Que lindo! Obrigada, maravilhoso. Obrigada. Quando vocês veem essa marca aqui, Made in Acre, que é nossa cliente maravilhosa também, vocês entendem que aqui tem um brand específico, porque a tipografia dela é bem trabalhada, ela é uma marca que é extremamente minimalista, então existe aqui todo um trabalho de branding, todo um conceito adaptado ao tipo de marca. Então, quando a gente fala sobre brand, a gente fala exatamente sobre isso. Passa pela identidade visual da empresa. Absolutamente. Que aí entra os elementos visuais, entre os elementos de concepção de marca, que aí é logotipo, cor, e também o tipo de comunicação, o copy e a persona, daquilo que é trabalhada na marca. É como você trazer uma humanização da marca, fazer com que ela se relacione a algum tipo de várias características, na verdade, humanas que façam com que o público se assemelhe àquilo que você está querendo vender. Sinta-se à vontade, né? É isso. Exatamente. Vamos lá, familiarizado. Internauta na área. Vamos lá, mais uma pergunta para Karina. O que faço para minha marca ser conhecida? Carol, marketing. Marketing acima de tudo. Porque hoje a gente tem muita ferramenta dentro das redes sociais que possibilitam que a marca seja reconhecida, não só como produto. Você pode, através dessa identidade visual bem trabalhada, e que, quando a gente fala sobre identidade visual, o pessoal deve pensar, nossa, é uma coisa astronômica e tal. Não, é só você pensar na marca como um conceito. Você conseguir trazer para a marca aquilo que você deu de nome. Quando a gente fala sobre Made in Acre, é algo que é vinculado ao Acre. É algo que você trabalha, acreaníssimo, que você trabalha para poder estar trazendo essa configuração visual. A pegada não pode ser diferente, né? A pegada é essa. Então, quando você quiser fazer sua marca ser reconhecida, inicia pelo Instagram, inicia pelo Facebook. Se você conseguir botar algum dinheirinho ali em anúncio, isso faz com que você propague o seu conteúdo e isso possa alcançar mais pessoas. E essas pessoas, com as configurações iniciais de impulsionamento, já consegue te trazer qual tipo de público que se assemelha àquilo que você vende. Então, é um trabalho que, se você pesquisar, hoje tem muito conteúdo no YouTube, tem muito conteúdo. Você está falando do tráfego pago? Isso, da mídia paga? Da mídia né? paga. Que não quer dizer que você está lá pagando para ter seguidores, né, gente? Não é isso. Alguma, nunca façam isso, pelo amor de Deus.
Isso é o Ainda tem maior gente que tiro faz no pé. isso? Meu Deus do céu. Sério? Meu Deus, tem gente que compra canal pronto. Tem gente que compra Instagram pronto. Sim, é vendido na internet por preços até acessíveis. E que para algumas pessoas elas acham que é vantajoso. Mas não é. Porque quando você compra seguidores ou você pega uma rede social que não foi organicamente crescida e acrescida através dos anúncios pagos, você está com um público totalmente diferente daquilo que você vende. Então não vai engajar. Naturalmente, uma conta de Instagram, ela engaja somente com 1% do teu público. Você tem 10 mil seguidores, 1% só que vai ser engajado organicamente. Então, um perfil orgânico nunca vai crescer? Um perfil orgânico cresce, porque se você trabalha esse orgânico e engaja as pessoas que tem ali dentro, o algoritmo aumenta. E vai crescer exponencialmente de acordo com que as pessoas vão interagindo. E quanto mais você passa tempo nas redes sociais também, no Instagram, trabalhando com as ferramentas deles, Reels, enquete, figurinhas, Story, todas as ferramentas que tem disponível lá, mais você engaja e também, obviamente, curtindo os demais seguidores que se assemelham ao tipo de público que você tem. Então, isso transforma o teu algoritmo e faz com que a tua porcentagem aumente organicamente. Certo. E quando você paga, você consegue configurar o tipo de público que você quer alcançar. Direcionar, né? O tipo de campanha que você está trazendo. Se você está numa campanha institucional, que Então, é para divulgar... super de boa, né, o tráfego, né? O tráfego, Pago. meu Deus do céu! É o nosso Não, carro-chefe. porque às vezes a gente fala com o cliente, olha aí, você trabalha com um tráfego pago, com a mídia paga. Não, meu Deus, ele não entende o que é, entendeu? E é fundamental também entender que não é só o tráfego pago. Site, Instagram, bem estruturado, com conteúdo bem Mas, Karina, trabalhado. ainda se usa site? Site? Meu Deus do céu. Ferramenta de pesquisa hoje, Google, por exemplo, o site é a principal referência que tem. É a tua loja no digital. Então, quanto mais você investe num site, mais é como se você investisse na fachada da sua loja. Se você tem um site hoje, é fundamental para o quê? Para captação de cliente. O cliente vai lá, se cadastra. O e-commerce é a evolução da tua loja. É você conseguir levar para o digital a facilidade das pessoas. É porque a gente escuta falar tanto no Instagram, né? Que Instagram às vezes a gente vai facilita esquecendo, também. né, dos sites da Facilita vida. também, mas hoje os principais sites de e-commerce, como o Magazine Luiza Sim, e tantos outros, são ferramentas que você compra naturalmente, sem nem pensar duas vezes. É verdade. E que facilita muito a tua compra. Tu consegue ver o produto direitinho, se lá no site tem a descrição do produto, tem a descrição da tua marca, tem tudo bem trabalhado, bem divulgado e com conteúdo bem feito, trabalhando também tua identidade visual. Eu falo muito de identidade visual porque é fundamental. Você consegue uma conversão online e com custo de centavos, na maioria das vezes. Então, é muito mais fácil o quê? Você pagar uma atendente na loja para ela ficar ali, ou você conseguir trazer essa conversão para o digital 24 horas. Rodando conteúdo, com todos os teus produtos lá bem apresentados, com um comercial bem trabalhado, até mesmo robotizado, para você já fazer o atendimento online 24 horas. Isso tudo são soluções que são extremamente viáveis e para um negócio, meu Deus do céu, tem um retorno de investimento absurdo. Show! Você não tem um site, começa a pensar no site. Fala comigo. Internauta na área. Pequenas empresas locais precisam de marketing digital? Eu estou no comecinho do meu negócio e não tenho grana para investir. Bem, primeiro de tudo é você entender que a grana para investir não é tão grande assim quando se fala em anúncios, né? Você pode configurar ali sem inicialmente ter uma agência. Mas a pergunta, ele perguntou especificamente sobre a pequena empresa. Pequena empresa. A pequena empresa. Uma empresa local, por exemplo. Olha, uma empresa local, eu sempre direciono aí no Sebrae. O Sebrae tem muita ferramenta para você entender o seu negócio e, em cima disso, até planilhar o que pode ou não ser gasto com o ROI, que é o retorno de investimento. Esse retorno de investimento, geralmente, é uma planilha em que você entende o quanto pode gastar para poder ter um retorno efetivo. Então, eu aconselho pessoas que têm essa pequena empresa, que querem entender um pouco mais sobre marketing e também trabalhar esse marketing com um pouco recurso, ir até o Sebrae, que é parceiro também do Conselho dos Jovens Empresários do Acre, do SEMEC e também da CISA, que são outras organizações que podem te ajudar muito nesse começo, muito mesmo, para poder chegar lá e tirar suas dúvidas principais e, acima de tudo, ter esse, digamos assim, esse impulsionamento inicial. Muito bem. Internauta na área. Vamos lá, chovendo de perguntas. Como faço para
que mais pessoas prestem atenção às minhas postagens nas mídias sociais? Criar um cronograma de postagem. Cronograma de postagem é fundamental, porque você consegue entender o que o teu público engaja mais ou menos. Então, quando você vai fazer a análise dos teus conteúdos, que tem essa ferramenta também no Instagram, você entende o que mais engaja e o que menos engaja. E você vai relacionando isso na estratégia de marketing e, em cima disso, criando novos conteúdos para mais engajamento. Que, inclusive, mostra até o horário, né? Exatamente. Qual o melhor horário de postagem, o tipo de conteúdo que mais engajou. Tudo mais que está vinculado a isso. Existe uma temática capaz de poder atrair, engajar seguidores? Depende do tipo de produto, marca ou conteúdo que você esteja divulgando. Mas não tem um tema que diz assim, Jô, vamos usar esse tema que vai bombar. Geralmente polêmica. Né? Geralmente coisas polêmicas. Baixaria, assuntos que estão hypados, opiniões, acima de tudo polêmica. Como a TV. A TV, ela vende a polêmica, né? A gente entende que tem programas que trabalham tanto a polêmica que se tornam bizarros, mas que tem uma audiência absurda. Então, a mídia social não se difere tanto assim da TV nesse parâmetro. Nesse sentido, né? Nesse sentido, não. Porque quanto mais polêmica, mais engajamento. Tanto que hoje os sites de fofoca, como o Choquei, como tantos outros que tem aí, são os mais engajados. Um dos mais engajados que tem. E também os sites de propagação de informação. Muito bem. Romanel na área, gente, marca consagrada, que assina aqui os acessórios da Jô, isso mesmo. A marca está presente nas principais datas e traz muita elegância e sofisticação, leveza, graça e beleza, características, né, das joias Romanel. Então eu convido as consultoras, né, para visitarem as lojas. Nós temos 3 aqui em Rio Branco, uma no Bosque, uma no centro, tá? E uma lá no Via Verde Shopping, em horário assim super privilegiado, né? E também uma filial em Cruzeiro do Sul. Alô, Cruzeiro do Sul, internauta na área, vamos lá? Solta mais uma pergunta aí para nossa amiga, Karina. Como gerar conteúdo criativo, autoral e relevante? Manda umas dicas. Essa pergunta se assemelha muito à anterior, né? É basicamente a ideia de criação de conteúdo. É você ter a noção do que o teu público engaja através da criação do cronograma de postagens e, em cima disso, você poder estar trabalhando melhor esse público. Então, a dica que eu dou, acima de tudo, é você ter uma estratégia. Entender o que você vai fazer e quantificar, metrificar e também estudar, acima de tudo. A gente acha que é só postar, mas não. Você precisa ter um objetivo, precisa ter uma estratégia. Marketing digital é estratégia. Basicamente e ponto final, isso. Né? E ponto final. E ponto final. Estratégia e planejamento. Vamos falar sobre um assunto aqui que também dá muito pano para manga, né? Olha, saiu uma pesquisa no Reino Unido, eu não sei que ano foi, né? Estava lendo, pesquisando, e aí eu achei interessante. Que o Instagram é uma das redes mais nocivas do mundo, seguido do Facebook. Entrando na questão de que, Karina, as redes sociais afetam o comportamento das pessoas e de que elas podem trazer sérios prejuízos emocionais, físicos. O que você pensa sobre isso? Cara, isso é um assunto muito delicado para mim, sabe? Porque eu já cheguei assim, perder uma amiga por causa de rede social. Ela era viciada em Gossip Girl, que é um seriado que fala sobre sobre a High Society de Nova York, do Upper East Side. E aí ela ficou vinculada a essa vida que não é real. E, juntamente com o Instagram, ela cultuava muito o Instagram e os conteúdos que ela postava. Então, se ela não estava numa festa, se ela não estava em algum evento ou alguma coisa que pudesse gerar engajamento para as pessoas que estavam no Instagram dela, ela ficava muito triste. Isso foi trazendo uma depressão para ela. E aí ela começou a tomar remédio, e aí quando foi no carnaval, ela teve um pico de adrenalina, né, de felicidade, de endorfina. E aí, quando voltou do carnaval, que ela se viu ali naquele estado em que ela não estava no momento que ela queria estar, que ela tinha bebido muito, misturado com um remédio, ela acabou cometendo ali um ato contra si mesma. E hoje eu já não tenho essa minha amiga. Entende? Então, para mim, as redes sociais... Isso é real, né? É real, gente. É real. É muito
perigoso. As pessoas acham assim, isso nunca vai acontecer comigo. Pode acontecer Pode com alguém acontecer. pertinho de você e até com você mesmo, dependendo de como você está, né? Sim, e é fundamental que você use as redes sociais a seu favor, gente. Porque hoje o algoritmo, se você trabalhar o algoritmo para poder estar te trazendo informação, para poder estar te agregando como pessoa, até mesmo na área de pesquisa, de conhecimento, de autoconhecimento, que é fundamental para a saúde mental de todo mundo hoje, é fundamental que você entenda que rede social não é só para fofoca, não é só para ver a vida dos outros. Você pode usar isso a seu favor, acima de tudo, para encontrar aquilo que te agrega e não só aquilo que você se compara. Você não acha que tem horas que a gente está bem assim, a gente se sente manipulado? Absolutamente. Não é? Nós estamos sendo manipulados. Absolutamente. Hashtag. Sim. A gente é manipulado em todos os aspectos. Quando a gente trabalha com design, a gente entende que até o tipo de cor que a gente utiliza aqui, ela tem um propósito. Psicologicamente falando, ela vai te estimular ali no teu subconsciente para te trazer algum tipo de reação. Então, as redes sociais, e não só as redes sociais, a TV, toda a comunicação sempre trabalhou esse tipo de manipulação, infelizmente. Então, hoje, eu estou priorizando trabalhar com marcas em que eu me identifico. E dentro dessas marcas, poder estar trazendo para o público soluções que sejam viáveis, que sejam legais, que trabalhem um conteúdo bacana. Que tenha uma empatia, né, com o seu público, né? Com o seu público, que possa também estar falando sobre assuntos que são pertinentes e saudáveis, acima de tudo. Então, é legal você perguntar sobre isso, porque é importante que as pessoas tenham essa consciência até para os filhos. Né? Essa geração que está vindo aí é a geração totalmente TikTok, conectada. é a geração Telegram, é a geração Twitch. Então, assim, é muito conteúdo que eles têm acesso e um conteúdo que não é filtrado. E a cachola? E a cacholinha desse E fora os desse crimes público? virtuais, Exato. inúmeros crimes virtuais que estão muito em voga aí, que as pessoas estão falando muito. Então, é fundamental a gente também filtrar o tipo de coisa que a gente consome. Consumir por gosto ou por influência? Na minha opinião, eu vou por gosto. Muito bem. Joga fora no lixo. Joga fora no lixo, manda aí. É um quadro que a gente tem. A gente traz 2 temas. Um você joga no lixo, tá? Tá. Consumismo versus publicidade excessiva na internet. O que eu jogo fora no lixo? O que você joga? Você jogando, não comenta, vai comentar o outro. Consumismo versus publicidade excessiva na internet. Eu acho que os dois se assemelham, mas vamos lá. Consumismo. Vai Jogo jogar fora no lixo. Então tá. Fala aí da publicidade excessiva na internet. A publicidade excessiva, ela tem um filtro, digamos assim, ela tem um limite. A gente tem um limite em que a gente não pode trabalhar acima do que a plataforma permite. Então, a gente ainda tem ali um respaldo para poder não exceder tantos limites do cliente. Mas sim, eu acredito que existe hoje uma publicidade enorme em todos os tipos de canais. Hoje a gente não consegue assistir um vídeo sem ter um anúncio, e se você quiser não ver o anúncio, você vai ter que pagar. Então isso também se torna uma publicidade, porque você acaba consumindo o tipo de produto, de stream, no caso. Então eu acredito que esse assunto também seja negativo, porém entre consumismo e excessiva publicidade, por ter ainda ali um limite. Já o consumismo não, o consumismo é exacerbado. A gente está ali no mundo do capitalismo em que total, né? Tudo se consome, tudo se torna, como se fala, descartável com o tempo. Verdade. Deixa eu falar da microsaga, já estamos quase encerrando, mas eu tenho uma perguntinha ainda para a gente fechar aqui, né? Vou ter que deixar algumas para trás. Mas, olha, a microsaga, ela cria uma rede de colaboração para expandir suas operações, investir ou custear a produção e comercialização através do crédito rural. É do agronegócio, é produtor, fale com a Microsaga Engenharia. Só para a gente encerrar, então, que eu trouxe aí os apoios, eu tenho umas fotos da Karina em família, né? Que é uma família super querida, e vocês estão sempre reunidos, vocês viajam juntos, vocês se divertem muito, né? Meu velhinho botafoguense. Tem o seu Osmi, que é um querido. Sim. Mames Roberta, que é super conhecida também, é colunista social. Sim. Família para você é tudo? É tudo. Eu vejo você bem família. Eu sou muito família mesmo. Hoje é a minha rede de apoio, digamos assim. Porque nós somos, por sermos muito grandes, né, assim, de família, a gente tem uma família muito grande.
acaba que todo mundo se mexe na vida de todo mundo. Mas é um ponto positivo, porque ali a gente vai poder conversar sobre isso, poder dividir e entender juntos como encontrar uma solução. E família é confiança, são as pessoas que você mais pode confiar na vida. É a melhor coisa do mundo quando se dá bem, né? Sim. E a pior quando não se dá bem. Quando não se dá bem. Aí o negócio pira. A história tá engraçada. É verdade. Gente, eu quero agradecer, então, a tua participação. Jo, foi queridíssima. ótima, queridíssima. Né? Volta outras vezes pra gente Sim. falar sobre esse assunto que é tão bacana. Quero lembrar que amanhã tem programa da Jo na TV Rio Branco, canal 8.1, às 21 horas. E traz, inclusive, alguns dos melhores momentos já aqui do podcast da Carena. E ao longo da semana a gente vai estar repercutindo com aqueles cortes incríveis no meu Instagram, @JocelyAbreu, que é para você ver, rever, curtir, compartilhar. Ok? Gratidão, viu? Eu que agradeço, gente. Qualquer dúvida, vocês podem acessar o nosso site, www.unicorniagency.com.br, ou até mesmo falar comigo no Instagram, ali no @KarenaLima, também com K e 2 N's. E lembra de Macarena, que não esquece mais. E é isso, eu agradeço muito, Jo. Espero que tenha tirado as dúvidas e poder ajudar muita gente aí. Valeu, valeu. Beijo.